Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar. Querido e querida professor da Escola Bíblica Dominical, nós iniciaremos agora no ano de 2020 mais um ciclo de estudos da Palavra de Deus por meio das nossas revistas da Escola Bíblica Dominical, publicadas pela CPAD. E este ano, no próximo trimestre, que já está às portas, a classe dos jovens estará estudando esta revista, sendo o comentarista, o pastor Tiago Brasil, está sendo trazida a temática para nós, Jesus Cristo, Filho do homem e Filho de Deus. Nós vamos estudar a temática da humanidade e da deidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de adentrarmos a nossa lição propriamente dita, eu teria algumas recomendações para os nossos professores e professoras, recomendações comportamentais para este próximo ano, no sentido de aperfeiçoamento das nossas aulas na Escola Bíblica Dominical. Vejamos, a primeira recomendação que os nossos amados comentaristas já fazem logo de início é que o professor e a professora da Escola Bíblica Dominical possuem o dever, como cristão e como examinador da palavra, ter na sua vida diária dois requisitos: ser um orador, no sentido de orar, e também ser um estudioso da palavra de Deus. Então, o querido professor e a querida professora devem manter no seu dia a dia a oração e a leitura da palavra de Deus, para que nós venhamos ter transformação do nosso caráter, porque o professor da Escola Bíblica Dominical, ele está trazendo a palavra de Deus justamente para que haja uma transformação de vida do seu aluno e da sua aluna. E não é possível nós ensinarmos a palavra de Deus com deficiências no nosso caráter. Então, é necessário a manutenção da oração e também do exame da palavra de Deus. Uma outra recomendação aos amados professores e professoras é a leitura de livros diversos. Além disso, nós precisamos também saber utilizar os meios e materiais que estarão ao nosso dispor, sabendo que muitas igrejas, muitas congregações não possuem uma estrutura para uma aula a ser dada de forma didática, de forma profícua, mas mesmo assim o professor ele precisa saber lidar com essa deficiência e utilizar alguns mecanismos. Exemplo, todos os nossos alunos, na sua grande parte, possuem um celular. Então dá para a gente fazer um cronograma, podendo até mesmo usar o PowerPoint e convertendo o PowerPoint em imagem, né? Dá para fazer um plano de aula, algumas imagens, e no dia anterior que antecede a aula, postar num grupo da classe que seja, usar algum outro mecanismo de reforço da aula a ser ministrada no domingo seguinte. Uma outra recomendação aos amados professores é o horário. O professor ele precisa chegar antes do aluno e ele precisa encerrar sua aula antes que o secretário chegue na sala dizendo que já está o colega com o limite do tempo estourado. Então nós precisamos administrar bem o tempo, e é possível. Uma outra recomendação é que a matéria precisa ser lecionada. A lição do domingo 1º do ano que vem será sobre a necessidade de um Salvador. Então esta é a matéria que precisa ser dada. Aqui nós não vamos discutir angelologia, não vamos discutir arrebatamento da igreja, não vamos discutir batismo com o Espírito Santo,
Então, a matéria ela está delimitada para o domingo. Eu preciso tomar muito cuidado com isso. Senão fica a defasagem naquela aula e as nossas lições elas são subsequentes uma atrás da outra. Também uma recomendação aos professores que seria manusear a Bíblia durante as aulas. É por óbvio que volta e meia nós trazemos algumas recomendações de referências bibliográficas, entendimento de algum teólogo. Mas a palavra de Deus ela deve ser, sim, manuseada nas nossas aulas. Até porque a escola é bíblica dominical. Então, se não tiver Bíblia, ela perde a sua finalidade. Além disso, é necessário, eu deixo aqui como última dica para os queridos professores e professoras, é que façam perguntas no domingo para serem respondidas com a lição no domingo subsequente. Exemplo, domingo agora, faça essa pergunta para o seu aluno, aluna, e que ninguém responda para que fique para o próximo domingo. Quem necessita de salvação? Ou uma outra pergunta, por que o ser humano necessita de salvação? E se ele necessita de salvação, como ele pode alcançar a salvação? Então são perguntas para instigar a curiosidade do aluno. Então essas são algumas dicas, tanto eu quanto outros colegas professores que estarão dando essas pré-aulas, estarão trazendo dicas para os amados e amadas irmãs aplicarem na aula para um aperfeiçoamento. E antes de mais nada, eu quero recomendar aos professores, inclusive estas obras estarão na descrição do vídeo que estará sendo publicado no nosso canal. Primeiro, eu gostaria de recomendar aos irmãos e irmãs a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, documento este que traz no seu conteúdo aquilo que nós cremos enquanto igreja, né? Sendo a nossa denominação Assembleia de Deus, que enriquecerá o seu conhecimento da palavra de Deus e também vai ali ajudar na hora de lecionar a revista desse trimestre. Além disso, recomendo o Manual da Escola Bíblica Dominical, feito pelo nosso querido e saudoso pastor Antônio Gilberto, que já está descansando, nos esperando, né, ao arrebatamento da igreja. É uma obra fenomenal. Aqui, o nosso querido pastor Antônio Gilberto, ele dá várias recomendações de como ter uma escola bíblica dominical abençoada cada vez mais. Estas duas obras eu recomendo para os professores para este ano. E uma obra que eu recomendo para os professores passarem para os seus alunos, tendo em vista o tópico de número 1 da nossa revista, que o título da nossa lição é A Necessidade de um Salvador, é o livro chamado O Peregrino. Também vai estar na descrição do vídeo aqui embaixo. Os irmãos e irmãs poderão ter acesso à descrição desta obra. É um livro fenomenal. Ele trata justamente o que o comentarista diz no tópico 1, subtópico 1. O nosso comentarista ele diz o seguinte, dito de outra forma, o entendimento correto dos 3 primeiros capítulos da Bíblia implicará de modo determinante a maneira como leremos os outros 1186 capítulos. Aqui ele está fazendo referência à leitura da Bíblia. Aí ele diz mais, de Gênesis 4 a Apocalipse 22, testemunhamos o desenrolar de uma jornada. Muitos erros, mas graciosamente repleta de acertos, de retorno da humanidade ao centro da vontade de Deus. Então o livro Peregrino ele trata justamente isso. É o trajeto do ser humano que está perdido, caído, percebe o peso que está sobre si causado pelo pecado
e quando ele encontra com Cristo, este peso ele vai sair. Então é uma obra que recomendo para os professores passarem para os nossos queridos alunos. Então, falando propriamente dito da nossa revista, nós estudaremos então a necessidade de um Salvador. Nós temos aí o texto do dia em Romanos capítulo 5, versículo 10, que o comentarista ele traz este texto, esta referência, justamente porque neste versículo ele consegue resumir o estado do homem fora da presença e da vontade de Deus no sentido da salvação. Porque o apóstolo Paulo, ele diz em Romanos 5,10, porque se nós, sendo inimigos, então esse era realmente o nosso estado enquanto vivíamos sob o domínio do pecado das nossas consciências. Só que aí o apóstolo Paulo diz, somos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Então a reconciliação é por meio do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. E o apóstolo Paulo diz mais, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então é um versículo que consegue resumir a lição que nós iremos trabalhar. Além disso, o texto bíblico, que foi um acerto maravilhoso do comentarista, que é Efésios capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 5. Por que eu faço o seguinte destaque? O versículo 1, o 2 e o 3, o escritor, o apóstolo Paulo, ele traz nesses 3 versículos o estado do homem quando ele está fora da presença de Deus. Vejamos o que diz o versículo 1. E vos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. Então essa é a situação do homem e da mulher que está afastado da graça de Deus, tendo Deus como inimigo por causa das suas práticas. E aí no versículo número 2, o apóstolo Paulo vai dizer que a pessoa estava andando segundo aquilo que determinava o mundo, o pecado e também o nosso adversário, o inimigo, Satanás. E no verso de número 3, o versículo número 3, também o apóstolo Paulo está dizendo de forma muito bem clara, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne nos pensamentos. Já no versículo número 4, o apóstolo Paulo ele enfatiza a manifestação da graça. Olha o que ele diz, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Então, primeiramente ele trata do estado do homem, por isso ele necessita de salvação. No verso de número 4, vem o sentido da salvação, é porque Deus é misericordioso e com seu amor ele nos amou, é o que diz João 3,16, desembocando no versículo número 5, que aqui está descrito como que vive o indivíduo após esta manifestação da graça, em que a graça atinge o indivíduo e transforma a vida e tira deste estado de pecaminosidade. Então, vai nos dizer o texto, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, e aqui é onde vem o ponto do que disse, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, é justamente esses 3 pontos que eu saliento para que os colegas deem uma observação no texto bíblico básico. Nós vamos observar que o comentarista na orientação pedagógica, ele encerra a sua fala antes de adentrar a lição, e é algo que eu gostaria de destacar convosco. Ele diz, o diferencial para uma aula brilhante sua, a classe já tem. Você, alguém cheio do Espírito Santo. Então, os nossos professores temos por esperança que os amados irmãos e irmãs estejam cheios do Espírito Santo e já transformados
pela palavra de Deus, sendo atingidos pela graça para ministrar esta lição. Nós vamos aqui analisar a queda e a promessa de um Salvador, como que ocorreu a queda. Aí é necessário a leitura, o rememorar Gênesis, principalmente o capítulo 1, 2 e o 3, é onde nós vamos observar a criação, e além da forma que Deus vai dando ao planeta Terra, e vamos observar ali o momento em que o homem e a mulher caem pecando contra o seu Criador. No subtópico número 2, o incansável cuidado de Deus para conosco. E eu gostei desta frase porque se Deus se cansasse de nós durante a história do ser humano, nós estaríamos verdadeiramente perdidos, né? E louvamos a Deus porque mesmo diante da queda, o Senhor vem até o homem, dá o início de um diálogo para um homem e uma mulher que estão afastados da sua presença. O tópico de número 1 ainda tem como subtópico a esperança do Salvador. Já vista que o próprio Deus, ele diz que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente e trazendo aí salvação à humanidade. Então, mediante esta palavra do próprio Deus, a humanidade ela teve essa esperança de quando chegaria este Salvador. O tópico de número 2, o comentarista nos traz aqui a oportunidade de examinarmos as profecias messiânicas. O que são profecias messiânicas? São enunciados, são promessas vindas da parte de Deus por intermédio de seus servos, de que viria um que salvaria a humanidade do seu pecado. Então, primeiramente, são as profecias messiânicas no Antigo Testamento. Aí nós vamos observar o que são profecias messiânicas no subtópico 1 do tópico 2, e os irmãos e as irmãs já devem ter percebido que a nossa revista da Escola Bíblica Dominical, no início de toda a aula, o professor deve lembrar disso. Primeiro ele precisa conceituar o tema, o assunto. Depois que ele conceitua, ele precisa trazer o que a Bíblia fala sobre o assunto. E como terceiro item, o professor da Escola Bíblica Dominical ele precisa aplicar o conceito aprendido e aquilo que a Bíblia traz. Então, se nós estamos aqui trabalhando sobre a necessidade de um Salvador, eu preciso conceituar. Por que eu necessito? Mas é um Salvador de quê? Para salvar de quê? Em qual circunstância? Como que se dá essa salvação? Então, primeiro eu preciso conceituar. Segundo, o que a Bíblia fala sobre este Salvador? O que a Bíblia responde sobre essas questões? Pois nós sabemos que existe entendimento por aí fora de que o homem e a mulher podem se salvar pelas suas obras e utilizam até mesmo a palavra de Deus para fundamentar esta heresia, este entendimento errôneo. Então, recapitulando, é necessário primeiro conceituar o assunto da aula, a definição da matéria, do assunto em si. Em segundo lugar, é necessário entender e apresentar para o aluno o que a Bíblia diz sobre um determinado assunto. Terceiro, é necessário aplicar. Como que eu aplico? Eu levo o meu aluno à reflexão. Eu estou já salvo? Eu necessito de um Salvador? Eu já estou com esta salvação ou não? Se eu estou com a salvação, qual atitude eu devo viver que demonstra essa salvação? Então, são estas reflexões que nós precisamos levar para a aula deste domingo próximo. Então, o primeiro subtópico diz o que são profecias messiânicas. Eu estou na página número 6. Logo no final da página número 6, o subtópico 2, vem a análise de algumas profecias messiânicas aqui do Antigo Testamento.
Depois nós vamos ver a importância das profecias messiânicas para nós. Por que são importantes essas profecias? O tópico de número 3, e aqui vai encerrar o estudo do domingo, é o cumprimento da promessa. Então eu preciso trazer para o meu aluno, para a minha aluna, se estas promessas no Antigo Testamento foram cumpridas ou não. E aqui o comentarista ele traz a literalidade de alguns versículos, que é o subtópico número 1, que diz: tudo como o Antigo Testamento previa. Nós vamos observar que em alguns capítulos da própria Bíblia vai estar escrito assim, e como fora predito pelo profeta Isaías, 2 pontos, e aí vem o escritor, o evangelista dizendo. E aqui nós vamos observar alguns versículos que falam sobre isso. É o Mateus capítulo 2, versículos 5 e 6, Lucas capítulo 2, versículo 1, versículo 7. Então vários exemplos foram elencados e citados pelo comentarista, mas é claro que não houve exaustão dos exemplos. Então seria bom os amados colegas trazerem outros exemplos para o enriquecimento da aula. Ou então, já nesse domingo, pedir para os alunos, como uma atividade extra classe, que os alunos venham identificar no Novo Testamento quais profecias se cumpriram, segundo foi previsto no Antigo Testamento. Seria aqui uma dica para os professores. Além disso, no subtópico número 2, vem Jesus, o evento. E o comentarista ele traz 2 frases que eu destaco. Ele diz: a vinda de Jesus é o despertar do ápice da história humana. Por quê? Enquanto não tinha um Salvador, um Cordeiro que viesse remir o pecado de toda a humanidade já estava sem esperança. E no final deste parágrafo, do subtópico 2, o comentarista diz: Jesus é a razão de ser de toda a história. Então, se Jesus não entra na história, a nossa história não teria sentido. Nós vamos observar aí já no último subtópico, é nós e Jesus. E o comentarista ele vai trabalhar neste parágrafo sobre José e Maria. Nós sabemos que José e Maria eles tiveram que renunciar a várias coisas da sua vida. E a título de exemplo, não foi elencado pelo comentarista, mas eu gostaria que os amados irmãos fossem Mateus, capítulo de número 1, versículo de número 25. É uma referência de renúncia de José e Maria. Além de várias renúncias, há uma literalidade de uma renúncia do casal. Então, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 1, versículo número 24. Vejamos. José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Nós vamos observar que José, ao descobrir que Maria estava grávida, ele resolve de fininho, ouso assim dizer, sair em silêncio e abandonar Maria. Mas ele recebe ali um sonho, uma alerta de Deus que ele não poderia fazer isso. E aí ele recebe Maria como mulher. Mas no versículo de número 25, olha o que diz. Ele quem? José, porém, não teve relações com ela quem? Maria, até que ela deu à luz um filho. E José lhe pôs o nome de Jesus. Então, o casal estiveram em abstenção sexual. Isso aqui é necessário dizer, porque haveria necessidade de se cumprir a palavra de Deus. Então,
foi uma renúncia que o casal teve que ter, além de outras renúncias para o nascimento de Jesus. Então, o comentarista, quando ele diz para a concretização desse acontecimento, duas pessoas foram fundamentais, Maria e José. Até porque José poderia denunciar que Maria havia traído José, havia traído ele. E mediante esta acusação, Maria seria apedrejada. E se Maria fosse apedrejada, por óbvio, Jesus não nasceria do ventre de Maria. Então nós vamos observar que este casal, eles entregam o seu casamento para servir ao Senhor. Então, encerramos aqui esta pré-aula para que os irmãos e as irmãs, os queridos professores e professoras, tenham aí uma noção inicial dos pontos principais da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Além disso, é sempre bom, como foco norteador da nossa aula a ser ministrada, sempre ler e observar os objetivos da nossa lição. Os nossos objetivos, ele vem logo no início da nossa revista, sendo que os objetivos desta aula serão: primeiro, compreender; segundo, refletir; e terceiro, identificar. Então, se o meu aluno e a minha aluna não conseguem compreender, refletir, identificar o que está escrito aqui, a minha aula está comprometida. É bem verdade que o Espírito Santo nos direciona, dá uma ênfase de um tópico da lição ou um outro tópico, mas é necessário que nós venhamos abordar todos os tópicos da nossa revista. Assim sendo, diz o objetivo da nossa lição, compreender. Mas compreender o quê? Os eventos narrados em Gênesis capítulo 1, 2 e 3, como centrais para o entendimento de toda a Escritura. Então, se é necessário que o meu aluno e a minha aluna entenda Gênesis 1, 2 e 3, eu preciso ler, por óbvio. Então, seria também uma dica de começar a aula no domingo, junto aos alunos, lendo esses 3 capítulos, até porque já será uma aula participativa. Além disso, é necessário refletir, mas refletir o quê? Diz o comentarista, sobre o papel das profecias messiânicas no Antigo e no Novo Testamento. Então, meu aluno e a minha aluna precisam refletir sobre isso. Terceiro, e finalizando, identificar o nascimento de Jesus como um dos eventos centrais da história da humanidade. Sendo que acabamos de passar recentemente, agora em dezembro, mês passado, em que tivemos a comemoração em todo o território nacional, o aniversário de Jesus, do seu nascimento. Embora não vamos entrar aqui na discussão sobre a datação, mas houve aí a comemoração no território nacional. Então nós vamos observar que é necessário identificar esses eventos centrais da história da humanidade, que o evento central é realmente o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, antes de adentrar no assunto específico de Jesus Cristo, homem, e Jesus Cristo, Filho de Deus, sendo Deus, o comentarista, ele aceitou, cremos na direção do Espírito Santo, primeiro, entendermos que há a necessidade de um Salvador, porque Jesus sendo homem, Jesus sendo Deus, ele vem justamente de encontro a essa necessidade de salvação. Então, que Deus abençoe a sua aula, que Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe aos seus amados e amadas alunos da Escola Bíblica Dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na Escola Dominical.